Na meditação de hoje, quero atingir dois objetivos. Quero, é claro, aplicar a palavra às nossas vidas, mas também quero dar uma orientação básica a respeito de interpretação bíblica, que diz respeito ao contexto, chamado contexto literário. Bom, quero iniciar com a leitura de um texto de Números, capítulo 24, versículos 10 a 14, que é a respeito da história de Balaão. E vou destacar depois aí o pecado de Balaão. O texto diz assim, Números 24, 10 até o 14. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e batendo as palmas das mãos, disse a Balaão: Eu te chamei para amaldiçoares os meus inimigos, e essa é a terceira vez que os abençoa. Agora foge para a tua terra. Eu disse que certamente te pagaria, mas o Senhor te privou disso. Então Balaão respondeu a Balaque: Não falei eu aos mensageiros que me enviaste? E disse: Ainda que Balaque me quisesse dar sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir contra a ordem do Senhor para fazer por mim mesmo o bem ou o mal. Não disse que falaria apenas o que o Senhor falasse? Agora, então, estou voltando para o meu povo. Mas escuta, eu te direi o que este povo fará ao teu povo nos dias futuros. Ao lermos aqui a história de Balaão, nós temos a impressão que ele fez tudo certo, né? Foi um homem correto. Balaão, profeta estrangeiro, mas que falava em nome do Deus adorado em Israel. Ele foi contratado para amaldiçoar Israel, mas ao contrário disso, né, ele abençoou Israel por 3 vezes, ainda encerrou a sua participação aqui na história, providenciando ou prevendo, né, prevendo realmente um ótimo futuro para Israel. Mesmo diante aqui dessa promessa financeira que ele recebeu do rei de Moabe, uma oferta muito grande, ele não fez o que o rei de Moabe lhe pediu. Contudo, meus irmãos, ao praticarmos aqui o princípio de interpretação bíblico que envolve o contexto, análise do contexto, nós percebemos que ele cometeu um grave pecado. Cometeu pecados e, em especial, um grave pecado que levou a estes outros pecados. Tá? Então, nós precisamos observar o seguinte, aquilo que eu chamo de contexto imediato, contexto próximo e contexto geral. Quando lemos a Bíblia, devemos lembrar disso. E é por isso que eu geralmente enfatizo também para que a Bíblia seja lida como um todo. Bom, o contexto imediato, o que é isso? O contexto imediato é a passagem completa. Então, aqui no caso, a passagem completa não é o capítulo 24, versículos 10 ao 14, como eu li. A passagem completa envolve aqui o capítulo 22, 23 e 24. Aqui conta a história do profeta Balaão e a sua relação aqui com o rei de Moabe e a questão da tentativa de amaldiçoar ali Israel. Sua tentativa sem êxito. Ele tentou amaldiçoar, mas não teve êxito. Então temos que ver o contexto imediato, a história toda. Só que ainda, quando olhamos a história toda, nós não percebemos nenhum erro nele. Parece que ele ficou muito firme. Até parece que ele foi aprovado diante de uma grande tentação. Uma grande soma de dinheiro ou riquezas foi oferecida a ele para que ele amaldiçoasse Israel, mas ele não amaldiçoou. Mas aí nós vamos para o chamado contexto próximo. O que é o contexto próximo? O contexto próximo é aquilo que vem antes e que vem depois, aqui do contexto imediato. Em outras palavras, assim, o contexto próximo é o livro todo. O livro todo. Por isso que eu gosto da leitura do livro do começo ao fim. Então, o contexto próximo,
aqui já vai mostrar algumas coisas que vão apontar para atitudes erradas aqui de Balaão. Já na sequência do capítulo 24, no 25, nós vemos que o texto mostra que homens de Israel foram seduzidos por mulheres moabitas e medianitas. Moabitas e medianitas estavam juntos aqui nessa luta contra Israel. E as mulheres moabitas e medianitas seduziram homens de Israel, levando-os a se envolver então com um culto sensual e idólatra a um deus chamado Peor, né? O que provocou a ira de Deus, aqui no capítulo 25. Então, isso aí um pouquinho no próprio livro. Quando nós vamos um pouquinho mais adiante no livro, continuamos a leitura do livro, então lá no capítulo 31, versículo 16, nós ficamos sabendo que estas mulheres midianitas e moabitas, né? Lá no 31 só fala das midianitas, é um caso especial falando das midianitas, mas lá no versículo 31, por meio de Moisés, servo de Deus, nós ficamos sabendo que aquelas mulheres midianitas, elas, por conselho de Balaão, fizeram que os israelitas pecassem contra o Senhor, lá no caso de Peor, como diz lá no 3,16. Estas mulheres foram as que, por conselho de Balaão, fizeram que os israelitas pecassem contra o Senhor, no caso de Peor, o que causou a praga na comunidade do Senhor. Então, olha aqui, ó. Só ler o livro todo, nós já vamos perceber. Ele não conseguiu amaldiçoar. Mas ele fez o quê? Ele aconselhou a agir de forma má em relação a Israel, para colocar Israel contra Deus. E aí, é claro, sofrer as consequências deste ato. E aí nós vamos para o contexto chamado contexto geral. O que é o contexto geral? O contexto geral é a Bíblia toda. A leitura que eu mais gosto da Bíblia é capa a capa, terminou capa a capa. Por quê? Aí, claro, são vários autores, mas temos por trás um autor só, que é Deus. A Bíblia é inspirada. Numa leitura como essa, então, avançando um pouquinho mais no contexto geral, nós reafirmamos que o Balaão foi o conselheiro do rei de Moabe, né, que levou aquelas mulheres a agirem, então, de forma sedutora, levando os homens israelitas a se desviarem do seu Deus e a participarem de um culto ao chamado Baal Peor, culto que envolvia, então, aqui, idolatria pura, né? Idolatria, envolvia orgias, relações sexuais também com essas mulheres. Isso nós vemos lá, inclusive, irmãos, lá em Apocalipse 2,14. Lá no último livro da Bíblia, nós confirmamos isto. O autor, escrevendo lá à igreja de Pérgamo, vai dizer assim: entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque é o rei dos Moabitas, a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. E descobrimos também lá em Deuteronômio, capítulo 23, 5, então no contexto geral, na Bíblia toda, né? Descobrimos que ele tentou amaldiçoar. Só não conseguiu porque Deus transformou as maldições dele, né, em bênçãos, como está lá em Deuteronômio 23, 5, que diz assim: mas o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, mas trocou a maldição por bênção, porque o Senhor teu Deus te amava. Então, como ele não conseguiu, deu conselho, não conseguiu amaldiçoar, deu conselhos a respeito de como colocar o povo em desobediência gritante, né, em relação à palavra de Deus, às ordens de Deus, o que traria desgraça, e trouxe. É só olhar o capítulo 25 de Números, né, e trouxe desgraças aqui para Israel. E por que ele fez isso? Fez isso por amor à recompensa, por amor ao dinheiro. Fez isso por amor às riquezas que receberia, conforme Pedro, por exemplo, entendeu e registrou lá na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 15. Pedro, autor bíblico,
inspirado, então fazendo parte do contexto geral, entendeu assim. E claro, é um outro contexto, né? Um outro contexto imediato e próximo também, né? Agora estamos vendo o contexto geral, mas lá Pedro vai escrever a respeito de algumas pessoas e cita o Balaão. E se nós olharmos na linguagem de hoje, vai ficar até um pouquinho mais claro, né? E aí nós pegamos a linguagem de hoje, uma parte do versículo 15 e 16, que diz assim: seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia receber fazendo mal, e foi repreendido por causa do seu pecado. E se olharmos Judas ainda, também vamos ver na linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje, Judas, não tem capítulo, né, mas é Judas 11, a parte inicial, vai dizer assim: ai deles, seguem o mesmo caminho de Caim, por causa de dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão, por causa de dinheiro. Bom, qual o pecado? Aqui nós vemos contexto imediato, né? Contexto próximo e o contexto geral, que é a Bíblia toda. E aqui então nós entendemos realmente qual é o pecado de Balaão, porque lá no contexto imediato nós não conseguimos encontrar. Mas quando olhamos o restante do livro e quando conseguimos olhar o restante da Bíblia, nós encontramos qual o pecado? Sim, o pecado base aqui de Balaão, que levou a outros pecados, foi o amor às riquezas. E fica então o alerta. Um profeta como ele, ainda que estrangeiro, era um profeta do Deus verdadeiro. O texto vai mostrar isso, né? Um profeta como ele, mesmo conhecendo a Deus, como o texto bem mostra, não conseguindo amaldiçoar o povo de Israel, procurou colocá-lo contra Deus, de olho nos bens, nas riquezas que o rei de Moabe lhe havia prometido. Qual o problema dele? Amor ao dinheiro. E infelizmente o apelo das riquezas também tem feito muitas vítimas durante toda a história do povo cristão, né? Muitas pessoas em todas as épocas e em todos os lugares têm se desviado exatamente por causa do amor ao dinheiro. Cuidado com o pecado de Balaão.